Bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal de oração. Eu me chamo Karen. A nossa meditação de hoje está falando assim: o propósito da disciplina, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 3 ao 5. Paulo estava em Éfeso quando soube que na igreja de Corinto havia uma revelação ilícita entre um jovem e a mulher de seu pai. Não se tratava de uma relação entre mãe e filho, mas provavelmente de madrasta e enteado. E não se sabe se o pai ainda era vivo ou não. De qualquer maneira, era uma relação ilícita, que nos tempos do Antigo Testamento era punida com a morte de ambos. Levíticos capítulo 20, verso 11. A lei romana também proibia tal relação. O mais assombroso neste episódio é o fato de a igreja cristã fazer vista grossa a esse escândalo. Os crentes coríntios deviam ter tomado providências para remover o transgressor de seu meio, com amor, com piedade, mas com a devida firmeza, pois Deus não pode abençoar uma igreja que tolera abertamente a imoralidade. E então, Paulo escreve à igreja de Coríntio, dizendo que esse homem devia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que significa isso? A explicação é que há apenas dois reinos espirituais neste mundo: o reino de Deus e o reino de Satanás. Se uma pessoa deixa o reino de Deus, ela automaticamente entra no reino de Satanás. Esse pecador dissoluto havia, por sua conduta pecaminosa, se afastado do reino de Deus, e isso devia ser reconhecido através de sua expulsão oficial da igreja. Ser entregue a Satanás, portanto, significa ser entregue ao mundo que é dominado pelo príncipe deste mundo. As Escrituras qualificam as práticas imorais como obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, verso 19, Colossenses capítulo 3, verso 5, diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva. A destruição da carne, portanto, pode ser entendida como uma mortificação dos desejos carnais, e pode incluir também a ideia de sofrimento físico infligido por Satanás. Paulo chamava a sua própria aflição de mensageiro de Satanás. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, finalmente, a expressão a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor deixa claro que o objetivo da disciplina eclesiástica é recuperar o transgressor. Era esse o objetivo de Paulo quando entregou Himeneus e Alexandre a Satanás, a fim de que aprendessem a não mais blasfemar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Bom, espero que vocês entenderam aqui a meditação de hoje e que vocês possam refletirem. A nossa próxima meditação vai falar assim: o dia em que o mundo parou, certo? Que Deus abençoe a todos vocês.